Poder psíquico não começa na ação. Começa na ausência de reação. E isso já separa quase todo mundo. Porque a maioria associa poder a movimento, resposta, posicionamento imediato. Mas o poder real nasce no espaço anterior à resposta, no silêncio psíquico. E antes que você confunda silêncio psíquico com frieza, repressão ou distanciamento emocional, precisamos limpar o conceito. Silêncio psíquico é a ausência de ruído interno. É quando o pensamento não está correndo para justificar, se defender ou provar algo. É quando a emoção não está implorando por validação. É quando o ego não está tentando existir através da reação. Marco Aurélio escrevia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Mas quase ninguém entende o que isso significa na prática. Significa que o espaço entre estímulo e resposta é o único território verdadeiramente seu. E a maioria entrega esse território de graça. Uma mensagem atravessa o seu dia. Um comentário, uma provocação, um silêncio inesperado. E a mente já começa a se mover. Interpreta, projeta, constrói narrativa. O silêncio psíquico é o momento em que você percebe o impulso e não se move com ele. Estamos entrando fundo aqui. Porque isso não é sobre comportamento social. É sobre arquitetura interna. Jung dizia que tudo o que não é consciente nos governa. Quando você reage automaticamente, quem está no comando não é você. São seus complexos. Suas feridas. Suas memórias emocionais não integradas. O silêncio psíquico é quando esses complexos não conseguem puxar seu fio. Imagine uma mulher que recebe indiferença. O padrão antigo quer correr atrás, quer se explicar, quer provar valor, mas algo nela observa e permanece, não porque está jogando, mas porque não foi deslocada. Esse é o silêncio psíquico. Não é ausência de sentimento, é ausência de compulsão. E isso é profundamente desestabilizador para quem está do outro lado, porque o mundo está acostumado a extrair reação. Reação confirma importância. Reação confirma impacto. Quando você não reage, você retira o combustível. E aqui começa o aspecto estratégico. O silêncio não é passividade, é retenção de energia. Pessoas que não conseguem acessar o silêncio psíquico vivem sendo empurradas pela vida. Mudam de humor conforme o ambiente, mudam de postura conforme a validação, mudam de direção conforme o medo. Quem acessa o silêncio escolhe quando se mover. E isso é raro. O silêncio psíquico é como um centro gravitacional estável. Ele não corre atrás. Ele não disputa atenção. Ele não implora entendimento. Ele observa. E quando age, age inteiro. Se você sente leve desconforto ouvindo isso, ótimo. Significa que estamos tocando no ponto certo. Porque acessar o silêncio psíquico exige perder o vício da reação. E quase ninguém quer perder isso. Mas é exatamente aí que o poder começa. Silêncio psíquico verdadeiro não tem plateia. Performance sempre tem. Essa é a primeira linha divisória. Existe uma versão teatral de não reagir. A pessoa segura a resposta para parecer superior. Faz silêncio para provocar. Mantém distância esperando o impacto. Isso não é silêncio psíquico. Isso é controle externo disfarçado de autocontrole. A diferença é interna. No silêncio performático, você está imóvel por fora e em guerra por dentro. A mente está gritando. O ego está calculando. A emoção está tentando se conter. O corpo está tenso. A respiração muda. A narrativa interna não para. Você não reagiu, mas foi completamente deslocada. Isso é repressão estratégica. Não é poder. Marco Aurélio não falava de suprimir emoção. Ele falava de governar a própria mente. E governar não é sufocar. É observar sem ser arrastada. Vamos aprofundar. Quando o silêncio é performático, ele precisa ser visto. Ele espera retorno. Ele espera a interpretação. Ele espera que o outro perceba. Quando o silêncio é real, ele não precisa ser percebido. Ele não depende de efeito. Essa é a diferença brutal. Imagine uma mulher que decide não responder uma provocação.
Se ela está fazendo isso para que o outro sinta algo, ela ainda está orbitando o outro. O centro dela ainda está fora. Agora imagine que a mesma mulher não responde simplesmente porque não foi tocada internamente, porque aquilo não deslocou seu eixo. A ação é igual. O estado interno é oposto. O inconsciente percebe essa diferença. E isso é o que quase ninguém entende. O ser humano capta a coerência interna. Ele sente quando há tensão contida. Ele sente quando há cálculo. Ele sente quando há jogo. Jung falava da sombra como tudo aquilo que negamos em nós. Quando você faz silêncio para parecer superior, sua sombra está ativa. Você está tentando manipular percepção. Quando você faz silêncio porque está inteira, não há sombra operando ali. Há centro. E centro não vibra a ansiedade. Performance é tentativa de parecer não afetada. Silêncio psíquico é realmente não ser arrastada. Performance precisa de esforço constante. Silêncio verdadeiro economiza energia. Performance é estratégica demais. Silêncio verdadeiro é estrutural. E aqui entra algo desconfortável. Muita gente acha que tem poder porque aprendeu a controlar reação externa, mas ainda é dominada internamente. Se você precisa se lembrar o tempo todo de não reagir, você ainda está reagindo, só que para dentro. Silêncio psíquico não é tensão contida. É estabilidade real. Isso exige integração emocional. Exige encarar feridas sem dramatizar. Exige não depender de validação invisível. Porque enquanto você depende que o outro sinta algo com seu silêncio, você ainda está presa ao efeito. E o poder real não busca efeito. Ele gera consequência. Estamos entrando mais fundo agora. Silêncio verdadeiro não nasce da técnica. Nasce da reorganização interna. Quando algo deixa de tocar sua insegurança, você não precisa fingir que não tocou. Simplesmente não tocou. Isso é raro. Porque a maioria constrói personagem antes de construir estrutura. E personagem cansa. Estrutura sustenta. Se você está ouvindo isso e percebe que já performou silêncio alguma vez, ótimo. Isso não é culpa, é consciência. E consciência é o primeiro passo para sair da performance. Porque daqui em diante a pergunta muda. Você não vai mais se perguntar como parecer menos afetada. Você vai começar a se perguntar: o que ainda me desloca? E essa pergunta muda tudo. Aqui a gente entra na camada mais profunda. Porque até aqui falamos sobre comportamento. Mas o silêncio psíquico verdadeiro nasce em outro lugar. Ele nasce na relação que você tem com a própria mente. A maioria das pessoas vive em diálogo constante com vozes internas que nunca foram questionadas. Medo falando, insegurança argumentando, orgulho tentando se manter, feridas pedindo reparação. E cada uma dessas vozes quer reagir. Quando algo externo acontece, não é o evento que te move, é a parte interna que se identifica com aquilo. Jung chamaria isso de complexo ativado. Se alguém te ignora e isso dói, não é o silêncio do outro que te desloca. É o complexo de rejeição que ainda não foi integrado. Se alguém te critica e isso irrita demais, não é a crítica em si. É a parte que ainda precisa ser validada. O silêncio psíquico começa quando você deixa de se fundir com essas partes. Você percebe o medo surgindo, mas não vira o medo. Percebe a insegurança falando, mas não vira a insegurança. Percebe o impulso de provar, mas não entra na disputa. Isso é poder psíquico. Não é não sentir, é não se identificar automaticamente. E isso tem uma consequência estratégica brutal. Quando você não se identifica, você não se move impulsivamente. E quando você não se move impulsivamente, o outro não consegue prever você. A previsibilidade nasce da reatividade. Se alguém sabe exatamente como você vai reagir, você já está mapeada. Agora imagine o oposto. Imagine uma pessoa que não responde como esperado. Não porque quer confundir, mas porque não está presa ao próprio padrão. Essa pessoa não é manipulável com facilidade. Marco Aurélio escrevia sobre manter a mente como uma fortaleza. Não no sentido de se isolar, mas no sentido de não permitir invasões emocionais desnecessárias.
Fortaleza não reage a cada pedra arremessada. Ela permanece. E aqui entra algo que pouca gente assume. A maioria quer impacto, mas não quer solidez. Quer ser forte, mas não quer atravessar desconforto interno. Quer parecer fria, mas não quer integrar a própria vulnerabilidade. Silêncio psíquico não nasce de endurecimento. Nasce de integração. Quando você aceita sua insegurança, ela perde poder de te controlar. Quando você aceita seu medo, ele deixa de comandar sua ação. Quando você aceita sua necessidade de validação, ela deixa de implorar por atenção externa. E aí algo muda. Você não precisa mais performar estabilidade. Você simplesmente está estável. Isso cria uma presença diferente. Não é barulhenta, não é dominante, não é teatral, mas é sentida. Porque o inconsciente humano detecta coerência interna. Ele sente quando alguém está tentando ser algo e sente quando alguém é. E aqui entra o ponto estratégico mais forte de todos. Silêncio psíquico não é só defesa, é posicionamento. Quando você não reage a provocações pequenas, você comunica padrão. Quando você não corre atrás de migalhas emocionais, você comunica limite. Quando você não se explica excessivamente, você comunica segurança. Sem discurso, sem confronto, sem drama, só estrutura. E estrutura, diferente de performance, não oscila conforme o público. Ela permanece igual sozinha. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que isso não é técnica social. É arquitetura interna. E quando essa arquitetura se organiza, o efeito externo se torna inevitável, mas ele deixa de ser o objetivo. E isso é o que realmente muda o jogo. Agora a gente chega no ponto onde quase ninguém quer ir, porque silêncio psíquico não é confortável no começo. Ele desmonta vícios. A maioria das pessoas é viciada em estímulo emocional, em resposta rápida, em validação instantânea, em confirmação de importância. Quando você começa a acessar silêncio interno, começa a perder esse vício, e isso dá uma sensação estranha. Pode surgir a impressão de indiferença. Pode parecer que a intensidade diminuiu. Pode surgir a dúvida se algo apagou. Mas não apagou. Está estável. Existe uma diferença brutal entre intensidade e profundidade. Intensidade oscila. Profundidade sustenta. Quem vive de intensidade precisa de conflito, tensão, urgência. Precisa sentir algo o tempo inteiro para confirmar que está vivo. Quem acessa silêncio psíquico consegue permanecer mesmo quando nada está acontecendo. E isso é desconcertante para quem sempre precisou de estímulo. Imagine alguém que antes reagia a cada ausência, cada atraso, cada mudança de tom. Sentia algo e respondia imediatamente. Tentava ajustar, tentava corrigir a dinâmica. Então, imagine essa mesma pessoa começando a observar antes de agir. O impulso surge, mas não governa a ação. No início parece vazio demais, porque o drama era familiar. Mas o drama nunca foi poder, foi condicionamento. Estamos entrando na parte estratégica agora. Quando você não reage automaticamente, começa a enxergar padrões com mais clareza. Percebe jogos antes de entrar neles. Percebe manipulações antes de ser capturado por elas. Percebe dinâmicas que antes passavam despercebidas porque havia envolvimento emocional excessivo. Silêncio psíquico amplia a percepção. Porque quando você não está ocupado tentando se defender, a mente tem espaço para analisar. E aqui entra algo muito forte. Grande parte das pessoas acredita que dominar a psique é controlar o outro. Mas o domínio começa quando o outro não consegue controlar você através da sua reação. Quando alguém não consegue te deslocar com silêncio, crítica ou ausência, o jogo muda. Porque o mecanismo comum de influência depende de gatilho emocional. Sem gatilho, não há controle. Isso não transforma você em frio. Transforma você em difícil de manipular. E pessoas difíceis de manipular são raras. Por isso o silêncio psíquico é filtrante. Ele afasta quem precisa de reação para se sentir poderoso e aproxima quem respeita a estrutura. Existe também um detalhe sutil aqui.
Quando você para de reagir por impulso, começa a agir por decisão. E agir por decisão muda completamente a qualidade da presença. A fala fica mais medida, o olhar mais estável. A energia não oscila conforme o ambiente. Isso cria algo que não se explica facilmente. Uma sensação de centro. E centro não corre. Centro não disputa. Centro não implora. Centro observa e escolhe. Se você está percebendo o peso disso, significa que está pronta para atravessar a última camada. Porque o que vem agora não é sobre comportamento. É sobre responsabilidade total sobre a própria mente. Agora vem a parte que define se tudo isso vira conceito ou prática real. Porque silêncio psíquico não é algo que você ativa quando quer parecer forte. Ele é resultado de responsabilidade mental sustentada. E isso significa assumir algo que pouca gente quer assumir. Ninguém controla seu estado interno sem sua permissão. Não é o comentário. Não é o silêncio do outro. Não é a provocação. Não é a ausência. É a interpretação automática que você permite crescer. Marco Aurélio repetia para si mesmo que os acontecimentos não carregam julgamento embutido. Quem julga é a mente. Se você domina a interpretação, você domina a reação. Se você domina a reação, você domina a direção. Silêncio psíquico é esse intervalo onde você escolhe não alimentar a narrativa automática. E aqui está a camada final. Não se trata de se tornar impenetrável. Trata-se de se tornar consciente. Quando algo toca uma ferida, você percebe. Quando algo ativa medo, você reconhece. Quando algo desperta insegurança, você observa. Mas não terceiriza o comando. Jung falava da individuação como o processo de se tornar inteiro. Inteiro não é quem não sente. É quem não se fragmenta diante do estímulo. Inteiro não perde centro. E centro não precisa provar poder. Quando você acessa silêncio psíquico de verdade, algo muda na sua presença. Você fala menos para convencer. Age menos para impressionar. Reage menos para existir. Sua energia deixa de ser reativa e passa a ser deliberada. Isso altera a forma como as pessoas se posicionam ao seu redor. Porque quem não encontra brecha emocional para manipulação, impõe respeito estrutural, não por medo, mas por estabilidade. E aqui está o ponto mais filtrante de todos. Se você ainda precisa que o outro reconheça sua força para se sentir forte, o silêncio ainda é performance. Silêncio psíquico real não busca validação. Ele não anuncia que está em controle. Ele simplesmente está. E quando você começa a habitar esse estado, o jogo externo perde poder de te deslocar. Você não entra em disputa de ego. Não entra em competição invisível. Não entra em guerra silenciosa. Você observa. E decide. Isso é poder psíquico. Não é dominar o outro. É não ser dominado internamente. Se esse conteúdo tocou algo em você, não é coincidência. Isso não é para quem quer parecer forte. É para quem quer ser estruturalmente inabalável. Se você quer aprofundar nesse nível de consciência, fica aqui. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Porque aqui a gente não fala de motivação passageira. A gente fala de arquitetura mental. E quem entende arquitetura, não volta mais para improviso.